Meu nome é Rogério Faria, eu sou candidato a vereador por Belo Horizonte, meu número é 13014. Eu tenho um projeto de transportes públicos que pode ser implementado em Belo Horizonte. Estou aqui em Amsterdã para poder mostrar como que a cidade funciona, pois o meu projeto foi todo inspirado neste projeto de Amsterdã, bem como nas cidades europeias como Bordeaux ou Bordeaux, Barcelona, Madrid, que é a prioridade total no transporte público. Vamos mostrar, aqui no caso em Amsterdã, é o caso mais clássico de como o transporte público pode ser valorizado em detrimento do transporte através de automóveis. Bem, estamos aqui na praça perto do museu da Heineken e podemos mostrar aqui que existe uma via exclusiva para o sistema de transporte público através de bondes, ou VLT, que é um sistema de média capacidade que cabe por volta de 200 a 300 passageiros com conforto, ou até 600 passageiros se considerarmos composições de 6 vagões. Essa composição, no caso, ela é composta por 5 vagões, mas 2 vagões são menores. O que acontece? Por onde passa o bonde, não há nenhum tipo de outro transporte interferindo, seja um automóvel, seja motos, apenas passa o bonde e no mais um táxi, que é um tipo de serviço público, de transporte público, ônibus e serviços de emergência, por exemplo, através de ambulâncias. Podemos perceber que essa é uma das avenidas principais. Amsterdã é uma cidade toda recortada por canais e há várias linhas de bonde. O que acontece? Nas avenidas principais temos o isolamento através das faixas do meio. As estações ficam coladas também na faixa do meio. E nos cantos, propriamente, passam os automóveis. Às vezes tem apenas uma faixa para os automóveis. Neste caso aqui tem 2 faixas para os automóveis. E ainda tem mais uma coisa. Existe também as ciclovias, que tem um espaço reservado também em cada uma das avenidas, dos 2 lados, uma para um sentido e outra para o outro sentido. Além, é claro, da própria passagem de pedestres, que ocupa um grande espaço da avenida. Outra coisa muito interessante em Amsterdã são justamente os canais, que cria uma nova modalidade de transporte através dos barcos. Por exemplo, há integrações de serviços de ferryboats com serviços de bondes com serviços de metrô. Neste canal, por exemplo, há uma estação de barcas e balsas, que pode ser facilmente integrada com a estação de bondes do outro lado da avenida, na praça. Bom, andando em direção ao Museu da Heineken, podemos ver uma avenida que é mais periférica, uma avenida circular periférica. Os canais, principalmente, eles estão em situações que circundam a cidade. Podemos perceber que existe, basicamente, pistas para automóveis, com às vezes faixas para ônibus. Mas nessa avenida, beirando o canal, tem uma grande calçada, uma ciclovia de um lado e estacionamentos para ciclovias, para bicicletas do outro lado, com direito a sinal para a ciclovia e o sinal propriamente para os automóveis. Bom, aqui está o cruzamento da ciclovia com a outra avenida, onde existe propriamente o sinal
da ciclovia. Ali um caso de um táxi passando pela faixa exclusiva dos ônibus, que é permitido, né, dos ônibus e dos bondes. Os bondes em pleno horário de pico. Agora é por volta de 4 horas da tarde aqui em Amsterdã. Eles sempre se encontram vazios, com pouquíssimas pessoas em pé. Por que que isso ocorre? O planejamento é feito para que no máximo 2 ou 3 pessoas fiquem em pé por cada metro quadrado dos bondes e ônibus. Isso é plenamente possível. Amsterdã não é uma cidade muito grande, é uma cidade de 700 mil habitantes. E existem mais ou menos umas 20 linhas de bonde, além de 3 linhas de metrô principais que passam por baixo dos canais. São linhas de caras, de alto valor de construção, mas que perante Belo Horizonte deveriam ser muito mais caras do que as linhas de Belo Horizonte. E não é o que parece acontecer nas licitações. Bem, Amsterdã é isso, é uma cidade dinâmica onde existem todas as integrações do transporte público. Seja no metrô, quando há lugares específicos para as bicicletas, seja no aluguel de bicicletas, seja na utilização dos bondes modernos. Vou agora caminhar em direção a uma estação de bonde para mostrar as facilidades que existem na estação de bonde da cidade de Amsterdã. Aqui vemos várias bicicletas passando pelas ciclovias. Tudo convivendo harmonicamente na cidade. Bem, aqui um VLT ou bonde chegando na estação. Essa linha, no caso, ela não para nesse ponto. Nos pontos de VLT há todos os informativos com as linhas em toda a cidade, inclusive com as suas integrações, como você percorrer, com os horários em que cada um dos VLTs vão passar. Em algumas estações mais modernas tem inclusive os painéis que falam quanto tempo demorará passar o próximo VLT e os preços. Lembrando que existem várias modalidades, inclusive uma que você paga €2,70 pela tarifa, €7,50 de euro por 24 horas, sendo que você pode utilizá-lo à vontade, e ainda uma integração com o barco, né? O VLT integrado com o barco, que você paga por volta no barco €1,60. Bem,